meus queridos e queridas, graça e paz. Estamos no nosso período de feriado. E esse feriado, para nós, enquanto igreja, é bem diferente do que é para a sociedade de uma forma geral. A sociedade quer extravasar, quer curtir. Nós estamos buscando viver os 5 propósitos da igreja. Sempre foi assim. Seja nos retiros, seja no tempo de igreja aberta, como sempre temos feito nos últimos anos. Nós visamos comunhão, adoração, evangelismo, discipulado e serviço. E nós vamos fazer isso este ano contando com o que nós programamos. Primeiro, nós teremos amanhã, no domingo, pela manhã, um tempo de consagração, um tempo de edificação e de forma muito especial, uma junta panela onde nós estaremos partilhando, cada um dos irmãos estará levando o que planejou, o que preparou para alimentar fisicamente, mas também estreitar os laços. Os queridos que estarão lá estarão imbuídos na programação da manhã, que está bem programada, bem preparada pelo reverendo Neilton, e depois a comunhão. À tarde, às 18 horas, nós teremos uma palavra do reverendo Caio Batista, secretário de evangelização da nossa igreja, que vai falar sobre a igreja desse tempo, os desafios atuais, e tenho certeza, esse homem que tem se preparado e tem servido a nossa igreja de maneira muito especial, vai trazer uma palavra edificante para todos nós. 18 horas, através do YouTube da igreja. E também será a mesma coisa na segunda-feira, só que aí estará ministrando às 20 horas, a reverenda Ana Isalda, que vai falar sobre a igreja diacônica, uma igreja diaconal, uma igreja que serve, uma igreja que está pronta para ser instrumento de consolo, de misericórdia, de compaixão, de edificação na vida das pessoas. E na terça-feira, Cláudio Lízias, reverendo Cláudio Lízias, às 20 horas também, estará falando, ministrando sobre o cuidado, cuidar uns dos outros, a igreja que cuida, a comunidade que se importa, que está atenta para ser ombro, para ser suporte uns aos outros. Vamos estar falando disso. E eu convido você a estar atento ao grupo do WhatsApp, estar atento às informações para que você possa aproveitar bem o seu feriado, estar com os seus, mas também ser edificado, ser preparado, ser motivado para a jornada que nós temos em 2022. Contamos com vocês, eu ainda estou de férias, mas estarei dentro do que é possível também recebendo a minha porção. Fiquem atentos, esse é o tempo de edificação. Nossa festa é na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, faz-me refletir. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, que eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, que eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha
Olá, é muito bom nós estarmos juntos novamente. Eu quero agradecer ao pastor Neilton pelo convite e podermos nos conectar, mesmo que à distância, conectados pelo amor de Cristo. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o desafio da igreja nos dias atuais e ler com você um texto que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Apenas esse versículo, quero destacar aqui a expressão uns aos outros. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, ou uns aos outros. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele faz uma ilustração da igreja como sendo um corpo. E enfatiza aqui a necessidade da compreensão da unidade e da visão do todo. E esse corpo e essa visão do todo tem uma conexão, uma ligação, que é a expressão alelon, uns aos outros, que significa reciprocidade, mutualidade. Quando a gente olha essa expressão alelon, nós encontramos aproximadamente 25 vezes no Novo Testamento essa expressão, que denota essa reciprocidade dentro do texto do cuidado. Eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos uns dos outros. Isso tem a ver com empatia, tem a ver com acolhimento, com proximidade e, claro, com o cuidado recíproco. Essa expressão alelon é como se fosse as cordas, a conexão desse corpo. E por que eu quero enfatizar esse termo alelon, conexão? Porque de alguma forma, nos dias atuais, especialmente nesse período pós-pandemia, embora nós tenhamos nos conectado no ambiente online, nós percebemos que houve uma desconexão. Alguns vínculos foram fragilizados, alguns relacionamentos de alguma forma foram também expostos a essa desconexão e nós percebemos nos dias atuais o que eu tenho chamado da cultura do W, a cultura da oscilação, a cultura sazonal. A expressão que algumas pessoas usam é a desincronização social. As pessoas se envolvem, se comprometem e de repente, na mesma intensidade que elas têm esse comprometimento e envolvimento, elas deixam de se comprometer e de se envolver. Talvez uma ilustração muito simples, você pode perceber, olhando para os seus relacionamentos, é como que as pessoas se envolvem em alguns projetos pessoais numa intensidade e depois elas abandonam. Por exemplo, ela começa a fazer crossfit ou entra numa academia e ela começa a comprar a roupa, os shorts, o tênis, ela começa a usar a mesma linguagem, ela começa a se envolver com aquilo, nada contra isso, até porque eu também faço atividade física, mas apenas para mostrar o que a cultura faz, essa cultura sazonal, essa cultura da desincronização social, ela faz com que as pessoas se envolvam intensamente com algo e depois troquem isso por outra coisa ou simplesmente abandonem. Ela está lá no crossfit, envolvida, gasta o seu recurso naquilo, ela nem se questiona o valor de um tênis, de uma roupa ou de um acessório. Quando de repente algum amigo do trabalho chega para ela e diz o seguinte, olha, o negócio agora é bicicleta, o negócio agora é andar de bicicleta, eu tenho me reunido com um grupo de amigos, você quer ir? Aí de repente ele abandona aquele projeto inicial, se envolve com o pessoal de bicicleta, investe o seu recurso sem questionar, paga um valor mais alto, e ele começa então uma nova atividade, um novo propósito, com uma nova intensidade. Essa cultura sazonal, que nesses exemplos eu quis mostrar para você, ela já existia na cultura. Ela já estava presente. O que aconteceu nesse período pandemia ou pós-pandemia foi inflamar esse processo e potencializar tudo isso. E como que a igreja ela acessou de alguma forma essa cultura da sazonalidade? Quando nós percebemos que não foram todas as pessoas que voltaram. A gente percebeu que domingo nós temos um grupo de pessoas, no outro domingo um outro grupo de pessoas, e a gente percebe que essa sazonalidade agora afeta a vida das nossas igrejas, não é verdade? Eu tenho conversado com muitos pastores e líderes
que tem falado a respeito disso, tem dito que tem vivido essa sazonalidade na contribuição, no voluntariado, no comprometimento dos ministérios, no envolvimento da vida da igreja e na frequência. Preste bem atenção, essa desincronização ela já existia. A pandemia inflamou, potencializou e nós como igreja estamos agora enfrentando essa realidade. Então uma pessoa ela participa da igreja, no domingo ela não participa por uma agenda cultural, pessoal, porque ela estabelece essas prioridades de acordo com uma intensidade pessoal. Eu chamo isso de W, né? Um envolvimento sazonal. Interessante essa analogia com a pandemia, porque assim como a nossa saúde, e muitas pessoas eram mais expostas, eram mais frágeis, né? Faziam parte de um grupo de risco com a pandemia, com o vírus, com o Covid, assim também a igreja. Se a igreja tivesse de alguma forma alguma comorbidade, ela sentiu mais esse período da pandemia. Agora, uma outra analogia interessante, eu tenho um amigo aqui de uma igreja, inclusive da IPI do Brasil também, que no período pós-Covid começou a apresentar sinais de Parkinson, né? E daí, puxa, mas como assim Parkinson? E hoje está fazendo parte de um grupo de estudo de aproximadamente 50 pessoas na Unicamp, com sequelas, né? Pessoas que ficaram com sequelas do Covid e que fazem parte então de um grupo de pessoas que teve nesse processo inflamatório adiantado enfermidades e potencializado pequenas possibilidades que existiam, né, na sua saúde de desenvolver, foram antecipadas e potencializadas. Uma coisa muito interessante, muito nova para a gente e que mostra a gravidade desse vírus, né? Essa analogia mostra que nesse processo inflamatório algumas coisas são antecipadas e são redimensionadas e nós como igreja temos contato a isso. Temos contato com essa cultura que foi exposta a uma situação e que trouxe essas enfermidades à tona. Agora, como que nós lidamos com essa cultura sazonal, com essa cultura do W? Como que nós como igreja vamos enfrentar esse desafio de uma cultura sazonal? Com uns aos outros, alelon, reconexão, vínculos. E aqui eu quero propor 3 movimentos muito importantes para que você e eu, nós como igreja, possamos redimensionar esse W, diminuir, alinhar esse W. A primeira ação é mobilizarmos as pessoas. A mobilização tem a ver com esse movimento de convocar as pessoas. Não vou usar aqui a expressão atrair, porque não é essa a ideia, mas mobilizar tem a ver com comprometimento, com conscientização das pessoas, a um chamado à participação da comunidade. Enquanto mobilização, que é esse movimento das pessoas para a igreja, eu quero destacar o engajamento das pessoas, o voluntariado, chamar as pessoas a partilharem coisas da comunidade, serviço da comunidade, trazer o sentido do corpo, que é exatamente isso que Paulo quer dizer no texto, e também desenvolvermos novas estratégias. Acho que isso é uma coisa muito importante. Como comunidade, como igreja, nesse W, a primeira ação, mobilizar, engajar, despertar voluntariado, novas estratégias para que as pessoas possam vir e se conectar à igreja. Eu sei que muitos vão dizer o seguinte, mas nós já temos feito isso, mas o desafio agora é talvez chamar novas pessoas para serviços da comunidade, engajar as pessoas em áreas que muitas vezes nós não damos espaço para as pessoas e redimensionar a nossa comunidade. Um exemplo disso que eu tenho sempre enfatizado aqui em nossa comunidade é sobre a contribuição. A contribuição é uma responsabilidade não apenas da liderança, mas de todos os membros da igreja, todas as pessoas que participam dessa comunidade. Então a ênfase aqui é dividirmos privilégios e responsabilidades. E ao chamar as pessoas a dividir responsabilidades, nós muitas vezes nos surpreenderemos com a reação que essas pessoas têm porque elas estão dispostas a servir. Voluntariado. Conectar as pessoas às necessidades da igreja, mobilizar também através de novas estratégias. A segunda ação que eu gostaria de propor é encurtar. Olha só, o primeiro movimento é as pessoas vindo até a nossa comunidade, ou até a comunidade que elas fazem parte, se conectando.
a segunda ação e o segundo movimento é encurtar. Nós vamos na direção das pessoas, diminuir distâncias. E isso tem a ver com cuidado, com relacionamento, com vínculo. Se o primeiro é o movimento das pessoas para a comunidade, o segundo é o movimento nosso, individual, da liderança, pastoral, dos membros da comunidade, em igual cuidado, indo na direção das pessoas. Eu tenho dito que chegou o momento de nós pessoalizarmos uma relação que durante a pandemia ficou muito impessoal. Muito impessoal. Aqui na igreja eu tenho usado a seguinte ilustração, que nós estávamos no barco, passamos por uma tempestade, muitas vezes nós remamos, parecia que a terra e o porto seguro estava longe, e a gente se aproximava do porto, de repente as ondas levavam a gente mais para trás, voltava, não voltava, e agora a tempestade passou, nós estamos nos aproximando da praia, e a gente começa a avaliar quem permaneceu no barco. Cadê as pessoas que estavam aqui com a gente? Cadê as famílias, os casais, as crianças, os adolescentes? E nós temos que individualizar esse cuidado, estabelecer novos relacionamentos com essas pessoas, porque os vínculos, como eu disse, foram fragilizados. E aí nós precisamos despertar coisas que até então nós não fazíamos, como visita, encontros, atendimento das necessidades individuais no que diz respeito a questões socioeconômicas, entender a realidade das pessoas, pararmos um pouco com a ideia da massa, do grande grupo e individualizarmos esse cuidado. Uma coisa que nós fizemos aqui que parece tão simples, tem a ver com, por exemplo, ligar no aniversário. Nós somos uma comunidade grande, então pessoalizar, de alguma forma as pessoas falam, poxa, mas como assim receber o telefonema no meu aniversário, ou receber uma visita, ou marcar um café, ou marcar algum encontro pessoal na própria igreja, ou na casa de alguém, ou no pequeno grupo, numa célula. Isso tem a ver com o resgate da pessoalidade e com o encurtamento das distâncias. Encurtar é diminuir as distâncias. Aqueles que estão longe, nós vamos nos aproximar dessas pessoas e nos reconectarmos a elas. O terceiro ponto, nesse W, nós estamos mobilizando, encurtando, e agora a terceira ação é novas pessoas. Tem a ver com o alcance, com a evangelização e com os relacionamentos missionais. Aqui eu tenho enfatizado muito isso, que pessoas trazem pessoas. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A maior necessidade das pessoas hoje são relacionamentos. Então a melhor estratégia de evangelização são relacionamentos. Uma das experiências que nós tivemos aqui, que me surpreendeu, é que as primeiras pessoas a voltarem a participar dos cultos não foram os líderes, não foram as pessoas que já faziam parte da comunidade, foram as novas pessoas que acompanharam as programações no ambiente online. Nós nos surpreendemos com isso, com o alcance que as transmissões, os cultos, as programações tiveram, ao ponto de que essas pessoas foram impactadas por essa mensagem. Então, para nós também alinharmos o W, mobilizar, encurtar e novas pessoas. Mais um W, mais pessoas para que a comunidade possa ter vida. E aqui nós temos 3 propósitos em cada um. Na mobilização nós temos o propósito do serviço. No discipulado nós temos o propósito do encurtamento. E em novas pessoas a evangelização. Eu vou enfatizar isso para vocês, vai aparecer para vocês aqui. O que é essencial nesse momento? Mobilização, engajamento, voluntariado, novas estratégias, serviço, esse é o princípio. Encurtar tem a ver com cuidado, com relacionamento, com vínculo, e isso é o discipulado. Evangelização, alcance e evangelismo por relacionamento. Aqui nós temos 3 desafios diante dessa nova realidade, dessa cultura que nós vivemos, que é a cultura da desincronização social e que lida com sequelas do Covid. Eu mesmo estou aqui falando com você, e aí você está dizendo assim, puxa, mas o pastor está rouco, o que está acontecendo? Eu tive Covid recentemente, e como sequela, eu fiquei com os meus ouvidos entupidos, com a garganta, a voz rouca, e estou tratando para que essa sequela passe.
Assim também na vida da comunidade, da liderança, nós vamos lidar com algumas sequelas desse período pós-pandemia. E nós vamos ter que ter discernimento e compreender a visão do todo, do corpo e do alelon, da expressão do uns aos outros, reciprocidade. Nós temos que entender que essa palavra alelon, ela tem a ver com um caráter cíclico, onde não há início e nem fim. Um movimento de reciprocidade, de mutualidade, que vai nos fazer reconectar nesse momento de desconexão. Quero desafiar você e quero orar com você, também com o pastor Neilton, para que você seja um instrumento do alelon, do uns aos outros. Você se coloque nessa roda, nesse movimento ciclo de mutualidade, de cuidado, de amor, de serviço, de suportar, de ser suporte, de amar uns aos outros nesse movimento que nós estamos precisando. Numa cultura de desincronização sazonal, nós somos chamados à reconexão através do alelon. E isso nós temos como corpo de Cristo, através do Evangelho de Jesus, o desafio de sermos igreja. Vamos orar? Pai, eu quero orar em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela vida do pastor Neilton, ó Deus, pedir que a tua graça e o teu amor se revelem sobre eles, nesse encontro, nessa atividade, nessa programação. Sejam cheios da tua graça, do teu amor e da tua presença. Que essa palavra, Deus, nos desafie a vivermos de fato, uns aos outros. A expressão alelon em amor, em comunidade, como corpo de Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.